Diário do Dr. Seward, 20 de setembro. Apenas a resolução e o hábito me permitem fazer um registro esta noite. Estou muito infeliz, muito desanimado, muito cansado do mundo e tudo nele, incluindo a própria vida, que não me importaria se ouvisse nesse momento o bater das asas do anjo da morte. E ele bateu essas asas sombrias com algum propósito ultimamente. A mãe de Lucy e o pai de Arthur. E agora? Deixe-me continuar com meu registro. Eu rendi Van Helsing em sua vigília por Lucy. Queríamos que Arthur também descansasse, mas ele se recusou a princípio. Foi somente quando eu disse a ele que precisaríamos da sua ajuda durante o dia e que, para o bem de Lucy, não deveríamos todos sucumbir por falta de descanso, que ele concordou em ir. Van Helsing foi muito gentil com ele. "Venha, meu filho", disse ele. "Venha comigo. Você está doente e fraco, e teve muita tristeza e muita dor mental, além do que foi descontado de sua força, como sabemos. Você não deve estar sozinho, pois ficar sozinho é estar cheio de medos e alarmes. Venha para a sala de estar, onde há uma grande lareira e há 2 sofás. Você deve ficar em um e eu no outro, e nossa simpatia será confortável um para o outro, mesmo que não conversemos e mesmo se dormirmos." Arthur saiu com ele, lançando um último olhar para o rosto de Lucy, que estava em seu travesseiro quase mais branca que os lençóis. Ela ficou quieta e eu olhei em volta do quarto para checar se tudo estava como deveria ser. Pude ver que o professor havia realizado neste quarto, como no outro, seu propósito de usar o alho. Todas as janelas cheiravam a alho, e no pescoço de Lucy, sobre o lenço de seda que Van Helsing a fez usar, havia um rosário grosseiro com as mesmas flores odoríferas. Lucy estava respirando com estertores, e seu rosto estava no seu pior, pois a boca aberta mostrava as gengivas pálidas. Seus dentes, na luz fraca e incerta, pareciam mais longos e mais afiados do que estavam de manhã. Em particular, por algum truque da luz, os dentes caninos pareciam mais longos e mais afiados que o resto. Sentei-me com ela e, na hora, ela se moveu inquieta. No mesmo momento, veio uma espécie de pancadas ou batidas abafadas de asas na janela. Fui até lá cuidadosamente e espiei pelo canto das cortinas. Havia um luar cheio e eu pude ver que o barulho foi feito por um grande morcego que rodava em volta, sem dúvida atraído pela luz, embora tão fraca, e de vez em quando atingia a janela com as suas asas. Quando voltei para o meu lugar, descobri que Lucy havia se movido um pouco e arrancou as flores de alho da garganta. Eu as recoloquei o melhor que pude e sentei observando-a. Pouco depois, ela acordou e eu lhe dei comida, como Van Helsing havia prescrito. Ela pegou um pouco e isso languidamente. Não parecia haver agora nela a luta inconsciente pela vida e pela força que até então marcaram sua moléstia. Pareceu-me curioso que, no momento em que ela ficou consciente, pressionou as flores de alho para perto dela. Certamente era estranho que sempre que ela entrou naquele estado letárgico, com a respiração estertora, ela afastava as flores dela, mas quando ela acordou, ela as agarrou. Não havia possibilidade de cometer nenhum erro sobre isso, pois nas longas horas que se seguiram, ela teve muitos períodos de dormir e acordar, e repetiu as 2 ações muitas vezes. Às 6 horas, Van Helsing veio me render.
Arthur havia então cochilado, e ele misericordiosamente o deixou dormir. Quando ele viu o rosto de Lucy, eu podia ouvir o inspirar profundo de sua respiração, e ele me disse em um sussurro agudo: "Abra a cortina, eu preciso de luz." Então ele se inclinou e, com o rosto quase tocando Lucy, a examinou com cuidado. Ele removeu as flores e levantou o lenço de seda de sua garganta. Ao fazer isso, ele recuou, e eu pude ouvir sua exclamação: "Mein Gott!", como foi sufocada em sua garganta. Eu me inclinei e olhei também, quando notei um calafrio estranho sobre mim. As feridas na garganta haviam desaparecido. Por 5 minutos, Van Helsing ficou olhando para ela, com o rosto mais severo possível. Então ele se virou para mim e disse calmamente: "Ela está morrendo. Não demorará muito agora. Vai fazer muita diferença? Marque o que digo, se ela morrer consciente ou dormindo. Acorde aquele pobre rapaz e deixe-o vir e vê-la uma última vez." Ele confiou em nós e prometemos a ele. Fui para a sala de jantar e o acordei. Ele ficou atordoado por um momento, mas quando viu a luz do sol entrando pelas bordas das persianas, ele pensou que estava atrasado e expressou seu medo. Eu assegurei a ele que Lucy ainda estava dormindo, mas disse a ele o mais gentilmente que pude que Van Helsing e eu temíamos que o fim estivesse próximo. Ele cobriu o rosto com as mãos e deslizou de joelhos pelo sofá, onde permaneceu, talvez 1 minuto, com a cabeça enterrada, orando, enquanto seus ombros sacudiam de tristeza. Levei-o pela mão e o levantei. "Venha", eu disse. "Meu querido amigo, reúna toda a sua coragem, será melhor e mais fácil para ela." Quando entramos no quarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, com sua premeditação habitual, estava colocando as coisas retas e fazendo com que tudo parecesse o mais agradável possível. Ele até escovou o cabelo de Lucy, de modo que estava no travesseiro em suas ondulações ensolaradas habituais. Quando entramos na sala, ela abriu os olhos e, vendo-o, sussurrou suavemente: "Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio." Ele estava inclinando-se para beijá-la quando Van Helsing o puxou de volta. "Não", ele sussurrou, "ainda não. Segure a mão dela, isso a confortará mais." Então Arthur pegou a mão e se ajoelhou ao lado dela, e ela se mostrou em sua melhor forma, com todas as linhas suaves combinando com a beleza angelical de seus olhos. Então, gradualmente os olhos se fecharam e ela voltou a dormir. Por pouco tempo, o peito se moveu suavemente e a respiração dela veio e foi como uma criança cansada. E então, insensivelmente, veio a estranha mudança que eu havia notado durante a noite. Sua respiração ficou agoniada, a boca se abriu e as gengivas pálidas, puxadas para trás, fizeram com que os dentes parecessem mais longos e mais afiados do que nunca. Em uma espécie de sonambulismo, vago e inconsciente, ela abriu os olhos, que agora estavam vidrados e arregalados de uma só vez, e disse em uma voz suave e voluptuosa, como eu nunca tinha ouvido falar de seus lábios: "Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio. Beije-me." Arthur se inclinou ansiosamente para beijá-la, mas naquele instante, Van Helsing, que, como eu, havia se assustado com a voz dela, investiu sobre ele e, pegando-o pelo pescoço com as 2 mãos, arrastou-o de volta
com uma força furiosa que eu nunca pensei que possuísse, e na verdade o arremessou quase para o outro lado do quarto. "Não, por sua vida!" ele disse. "Não, pela sua alma viva e pela dela!" E ele ficou entre eles como um leão à distância. Arthur ficou tão surpreso que ele não sabia por um momento o que fazer ou dizer, e antes que qualquer impulso de violência pudesse tomá-lo, ele percebeu o lugar e a ocasião e ficou em silêncio, esperando. Mantive meus olhos fixos em Lucy, assim como Van Helsing, e vimos um espasmo como que de raiva voar como uma sombra sobre o rosto dela. Os dentes afiados rangiam juntos. Então seus olhos se fecharam e ela respirou pesadamente. Logo depois, ela abriu os olhos em toda a sua suavidade e, lançando sua mão pobre, pálida e fina, levou-a de Van Helsing, grande e morena, trazendo-a para si, ela beijou. "Meu verdadeiro amigo", disse ela em uma voz fraca, mas com paixão incansável. "Meu verdadeiro amigo, e o dele. Oh, proteja-o e me dê paz." "Eu juro", ele disse solenemente, ajoelhado ao lado dela e segurando a mão, como aquele que registra um juramento. Então ele se virou para Arthur e disse a ele: "Venha, meu filho, pegue a mão dela na sua e beije-a na testa, e apenas uma vez." Seus olhos se encontraram em vez de seus lábios, e foi assim que eles se despediram. Os olhos de Lucy se fecharam, e Van Helsing, que estava assistindo de perto, pegou o braço de Arthur e o puxou. E então a respiração de Lucy tornou-se estertora novamente, e tudo cessou de uma vez. "Tudo acabou", disse Van Helsing. "Ela está morta." Peguei Arthur pelo braço e o levei para a sala de estar, onde ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos, soluçando de uma maneira que quase me abalou ver. Voltei para o quarto e encontrei Van Helsing olhando para a pobre Lucy, com seu rosto mais grave do que nunca. Alguma mudança veio sobre seu corpo. A morte havia devolvido parte de sua beleza, pois sua testa e bochechas recuperaram algumas de suas linhas esvoaçantes. Até os lábios haviam perdido sua palidez mortal. Era como se o sangue, não mais necessário para o funcionamento do coração, tivesse aliviado a dureza da morte tanto quanto pudesse. Nós pensamos que ela morria enquanto ela dormia, e dormia quando estava morta. Eu fiquei ao lado de Van Helsing e disse: "Ah, bem, pobre menina, finalmente a paz para ela. É o fim." Ele se virou para mim e disse com grave solenidade: "Não é assim, infelizmente, não é assim. É apenas o começo." Quando perguntei a ele o que ele quis dizer, ele só balançou a cabeça e respondeu: "Ainda não podemos fazer nada. Espere e veja."